Aos Romanos. Irmãos, nós todos que fomos batizados em Jesus Cristo, foi na sua morte que fomos batizados. Com efeito, nós fomos consepultados com ele pelo batismo na morte, para que assim como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim nós vivamos uma vida nova. Na verdade, se nós nos tornamos uma só coisa, por uma morte semelhante à sua, sê-lo-emos também por uma ressurreição semelhante à sua. Tenhamo-lo bem presente. O homem velho que há em nós foi crucificado juntamente com ele, a fim de ser destruído o corpo que pertence ao pecado, para não mais sermos escravos do pecado. Quem morreu está, com efeito, quite do pecado. Ora, se nós morrermos com Cristo, acreditamos que também viveremos com Ele, tendo bem presente que Cristo, uma vez que ressuscitou dos mortos, já não morre. A morte já não tem nenhum domínio sobre Ele, porque a sua morte foi uma morte para o pecado, uma vez por todas. A sua vida, porém, é uma vida para Deus. Quanto a vós, considerai-vos também igualmente mortos para o pecado, mas vivendo para Deus em Jesus Cristo nosso Senhor. Seguido do Santo Evangelho segundo São Marcos. Naquele tempo, estando com Jesus uma grande multidão, sem ter que comer, chamou os discípulos e disse-lhes: Tenho pena desta multidão, porque há já 3 dias que não me deixam e não tenho que comer. E se os mandar embora em jejum para suas casas, desfalecerão no caminho, porque alguns vieram de longe. Os discípulos, porém, responderam-lhe: Como há de ser possível fartá-los de pão aqui, num descampado? Ele perguntou-lhes: Quantos pães tendes? 7, responderam eles. Ordenou então ao povo que se sentasse no chão. Depois tomou os 7 pães, deu graças, partiu-os e deu-os aos discípulos para que os distribuíssem, como distribuíram pela multidão. Tinham também alguns peixinhos, que ele igualmente abençoou e ordenou que se distribuíssem. Comeram até se fartarem, tendo ainda juntado 7 cestos dos bocados que sobraram, e os que comeram era cerca de 4.000. Em seguida mandou-os embora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podem sentar. Hoje estamos já no 6º domingo depois de Pentecostes. E as meditações que temos para hoje, caríssimos católicos, seminaristas, reverendíssimo Padre aqui presente, como sempre, o que a Igreja nos ensina e que nos propõe a meditar: sem os sacramentos, sem a vida de oração, é impossível continuar a nossa caminhada rumo à Igreja triunfante, ou seja, ao céu, rumo à bem-aventurança, rumo à eternidade. Aqui nesse mundo faz-se mistério a recepção dos sacramentos. E hoje Nosso Senhor, nesse seu ensinamento de hoje, nesse milagre também que Ele fez, operou, deu de comer a 4.000 homens com 7 peixes, mostra já, é uma figura dos 7 sacramentos. Dizem alguns escritores sacros e também padres da Igreja, Nosso Senhor saciou 4.000 homens com 7 peixes, ou com 7 pães, e alguns peixes pequenos, saciou toda uma multidão. Isso é uma prefiguração do que aconteceria com a fundação da Igreja depois,
com a administração dos sacramentos. Nosso Senhor depois funda a sua igreja e institui os 7 sacramentos para que as pessoas possam ter a vida na graça. E a epístola de hoje também de São Paulo é unacum, né? Está em união com o Evangelho de hoje. Nós todos fomos batizados em Jesus Cristo. Foi na sua morte que fomos batizados. Então, graças à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, né, o mistério da encarnação, depois sua paixão, morte na cruz e gloriosa ressurreição, é que tivemos as portas do céu abertas para nós de novo, que outrora havia sido fechada por causa do pecado original, o pecado dos nossos primeiros pais. Então, é por meio desse sacramento do batismo, né, o sacramento de iniciação, que começamos a nossa vida espiritual ou sobrenatural na graça de Deus. E continua São Paulo insistindo na morte do homem velho, ou seja, na morte do pecado. Todos nós somos assim, a maioria de nós somos convertidos, levávamos uma vida de pecados, não conhecíamos a Deus, nem a sua religião, nem a sua doutrina, e levávamos uma vida entregue ao liberalismo, ao modernismo atual, seja lá o que for, e a tantas sortes de pecados que há no mundo atualmente. Depois nos convertemos, conhecemos a Nosso Senhor, a sua doutrina, os sacramentos, e aí nos convertemos, ou seja, voltamos para Deus, né, para o Santíssimo Sacramento, e a partir de então queremos consagrar a nossa vida toda a Deus, né? Porém, é necessário sempre estar matando o homem velho, né, que está sempre vindo, ressurgindo, ou seja, essa saudade, né, da vida do pecado. Então, às vezes, vem sempre essas tentações, querer voltar para o mundo, querer praticar essas coisas abomináveis que havíamos prometido a Deus que jamais voltaríamos a praticar, ou seja, voltar à lama do pecado. Então, morte ao homem velho, decidir-se, né? Hoje, não quero mais pecar, prefiro antes morrer do que cometer um só pecado grave, e ter esse propósito firme, essa vontade firme de tudo abandonar, ou mesmo de perder a nossa vida por amor de Deus e da nossa salvação. O homem velho de São Paulo, sempre querendo voltar e de formas diversas, é uma roupa imodesta, é o modernismo, é o liberalismo do mundo, é o bar, são os bailes, as danças, os namoros indecentes, tudo isso são o homem velho. Que há em nós o homem velho, tenhamos-lo bem presente, o homem velho que há em nós foi crucificado juntamente com ele, com nosso Senhor, a fim de ser destruído o corpo que pertence ao pecado, para não mais sermos escravos do pecado. Daí a importância também de sermos consagrados a Nossa Senhora, segundo o método de São Luís Maria Grignon de Montfort, a santa escravidão de amor. Deixar de servir ao demônio, de ser escravo do demônio, para ser escravo de Jesus Cristo e de sua Mãe Santíssima. Servir a Deus, e também é um princípio da vida religiosa. Por isso que nós temos seminários, casas religiosas. Por quê? Porque o estado de vida mais perfeito, ensina a igreja, é o estado de religião, abraçar a religião, ou seja, levar uma vida de pobreza, castidade, obediência, ser um sacerdote, consagrar-se a Deus totalmente, fugir do mundo. Antigamente, os padres da igreja iam para o deserto, outros para os mosteiros, para os seminários, e é isso que é desejável por Deus, mais fortemente. Alguns também tentam enveredar pelo caminho do matrimônio, que é menos perfeito que a vida religiosa, e sofrem bastante, porque os religiosos têm esse refúgio nos seminários, nos conventos, nos mosteiros, porém, aqueles que ficam no mundo estão sempre à mercê das modas, das novidades, do pecado. Então rezemos, escolhemos, façamos a melhor escolha, que é consagrar-se a Deus. Muitos ainda ficam titubeando, pensando, será que eu devo ficar no mundo? Será que eu devo trabalhar para os homens? Não, temos que trabalhar para Deus, servir a Deus, consagrar-se a Ele totalmente, abandonar o mundo,
o pecado, o demônio, a carne, e consagrar-se a Deus totalmente, servir a Deus, levar uma vida de escravidão, de servidão a nosso Senhor Jesus Cristo e a sua Santíssima Mãe, para sempre, até a hora da nossa morte, e não ter vontade nenhuma de olhar para trás, nem desejar voltar a essa lama do pecado, revolver-se na lama do pecado, como fazem os porcos, voltando ao lamaçal. Então, ter essa vontade firme, vou me consagrar a Deus, vou por tudo, vou pôr mãos à obra, começar no caminho das virtudes, praticar os mandamentos de Deus, levar uma vida séria de oração, rezar o terço, o rosário todos os dias, rezar o ofício de Nossa Senhora, a pequena coroinha de Nossa Senhora, recitar, se possível, sempre a fórmula de consagração a ela todos os dias, e assim vamos levando bem a nossa vida. Passar a nos vestirmos modestamente, não dar escândalo na rua, evitar as ocasiões de pecado, namoros decentes, e assim vai. Trabalhos dignos, ser uma pessoa de respeito, uma pessoa de virtude, virtuosa, tudo isso faz parte da nossa conversão e abandono do homem velho, do homem do pecado, como diz São Paulo. Morrer para o mundo, para as coisas do mundo, esse deve ser o nosso lema. E Nosso Senhor dá o exemplo de hoje, faz esse milagre tremendo para indicar que, sem a vigilância de São Paulo, sem a vida de oração, o homem velho volta, ou seja, o pecado está sempre batendo a nossa porta, e Nosso Senhor sacia toda uma multidão com 7 pães, ou seja, dando a entender que no futuro será necessário os 7 sacramentos, por isso que ele institui os 7 sacramentos. O primeiro dele é o batismo, ninguém pode receber nenhum outro sem primeiro ter recebido o batismo, ou se quer levar esse nome de católico sem ser batizado, é impossível pertencer à igreja de Nosso Senhor sem esse primeiro sacramento. Depois vem a Eucaristia, a confissão, batismo, Eucaristia, a confissão, depois a extremunção, a ordem, matrimônio. Então, sem esses sacramentos é impossível. Alguns não podemos receber todos, por exemplo, alguns que se casam recebem o matrimônio, outros recebem a ordem, não podem receber os dois, mas todos devem ser batizados, todos devem se confessar, todos devem comungar, na hora da nossa morte receber a extremunção, tudo isso é obrigação de todos. E sem esses sacramentos é impossível ir para o céu, é impossível. Uma pessoa que não comunga, que vive afastada de Deus a vida inteira, na hora da morte não se confessa, não recebe a extremunção, não é batizado, isso é um escândalo. Hoje pessoas já de certa idade que não são batizados, ou seja, como terão a vida na graça, como serão saciados, como diz o Evangelho de hoje. Para estarmos de fato saciados, ou seja, cheios de Deus, cheios do Espírito Santo, na graça de Deus, é necessário esses alimentos espirituais sobrenaturais, sinais sensíveis e eficazes da graça de Deus. Os sacramentos são os canais pelos quais passam a graça divina, a graça sobrenatural. Nossa Senhora também é a medianeira de todas as graças. É por meio dela que recebemos graças atuais, graças santificantes para a nossa salvação eterna, mas também Nosso Senhor deixou esses sacramentos. Então, por exemplo, se eu levo uma vida má, uma vida desordenada, se ainda não me converti verdadeiramente, procurar o sacramento da penitência, se não sou batizado, procurar um sacerdote, procurar a Santa Igreja, ter um curso de instrução religiosa para bem poder receber o batismo, outros sacramentos, o sacramento da crisma, por exemplo, que nos faz soldados de Cristo. Pessoas aí sem batismo, sem primeira Eucaristia, sem confirmação, nada, completamente perdidos, desorientados, numa vida completamente entregue ao mundo e ao demônio. Então, caríssimos fiéis, caríssimos católicos que nos acompanham, essa é a meditação de hoje. O que está faltando para eu poder abandonar tudo das coisas do mundo, tudo que me impede? Por exemplo, muita gente que vive amasiado, que não é casado na igreja, que não recebeu o sacramento do matrimônio, e tudo isso é um empecilho para voltar à igreja, para levar uma vida de comunhão. O que é que eu tenho de fazer? Casar na igreja ou abandonar essa pessoa com quem eu vivo?
deixar de viver amasiado para poder levar uma vida na graça de Deus. Tudo isso são amarras do demônio que nos impedem de nos aproximar de Deus, da igreja e dos sacramentos. Nosso Senhor se compadeceu dessa multidão, queria dispensá-los, porém Nosso Senhor viu que se dispensassem, muitos que vinham de longe iriam desfalecer no meio do caminho porque não tinham o que comer. E hoje, quantos, uma multidão, talvez o mundo inteiro esteja nessa situação, todos famintos, famintos da vida de oração, famintos da vida sobrenatural, da vida na graça. A maioria das almas hoje parece que há uma multidão de zumbis, mortos-vivos. Estão vivos aparentemente, porém interiormente já estão todos mortos. Por quê? Porque não têm a vida na graça, não se aproximam dos sacramentos das coisas santas, não assistem à Santa Missa, não se confessam, não comungam frequentemente. Então, meus irmãos, se não queremos nos condenar, se queremos evitar a volta do homem velho, do homem do pecado, se queremos ir para o céu, para junto de Deus, junto da Santíssima Virgem, do nosso anjo da guarda, dos nossos santos de devoção, é necessária uma conversão radical, uma mudança de vida completa e depois participação na vida sacramental. Ave Maria Puríssima, sem pecado concebida. em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. Amém.